os crentes da atualidade, eles querem determinar, não é que eles esperam que Deus determine o tempo da sua bênção. Os crentes da atualidade, eles querem determinar para Deus o momento e quando as portas devem se abrir para eles. E também, não é Deus mais que escolhe a porta, é eles que escolhem, né? O tipo de porta que eles querem que Deus abra. O engraçado é que aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, onde diz: e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces se moveram e logo se abriram todas as portas. Não foi uma só. Por que todas? Porque é engraçado, irmãos, que no cárcere antigamente não tinha só uma porta de entrada, tinha uma porta que entrava, outra porta que dava acesso à sala onde ficavam ali os delegados, depois tinha uma outra porta, acesso ao corredor, a porta da sala, e assim várias portas. E depois as portas dos cárceres. Paulo, eu creio que ele estava só esperando um momento, sabendo que ele foi chamado para anunciar o Evangelho, e nessa trajetória ele saberia que iria sofrer muito. Então, ele não estava preocupado, mas ele sabia que a qualquer momento Deus poderia abrir uma porta de escape. Deus poderia mandar alguém lá e soltá-los. Deus poderia inocentá-los, né? Mas jamais ele imaginou que isso que aconteceu aqui fosse acontecer dessa forma. Então, quando abriu-se todas as portas, fala de todos os cárceres, abriu todas as portas. E muitas vezes, nesta agonia, nessa situação que nós nos encontramos, e às vezes nós queremos determinar para Deus que porta deve se abrir na minha vida, é porque assim, eu estou trabalhando, mas eu quero, sabe, queria viajar, eu queria abrir, que Deus abrisse uma porta assim, que tivesse, sabe, caísse dinheiro aos meus pés. Eu queria que, poxa, eu tenho vontade de se falar, não, eu quero comprar esse carro, eu compraria, eu queria comprar essa casa, eu compraria. São vários tipos de porta que a gente quer que Deus abre, é isso? Mas nós nem sabemos se essa porta é a porta ideal para a nossa vida, se é o que Deus planeja para nós. Se eu fizer a vontade de Deus e andar na direção de Deus, como Paulo estava, ele não estava preocupado com o que ia acontecer, ele estava preocupado em pregar o Evangelho, ele sabia que ele precisava pregar, mas dentro da prisão ele não conseguiria fazer. Então o que ele fez? Nós vamos orar, vamos cantar, deitar e dormir. Acordando, a gente canta a hora, né? E vamos esperar, porque Deus vai abrir uma porta. Aleluia. Agora, eu determinar que porta que Deus vai abrir para mim, é isso? Não, eu quero que Deus abra a porta da beleza. Eu quero se rejuvenescer, quero que as minhas rugas saiam, é isso? Vou contratar uma esteticista. E eu não sei como é que eu vou pagar, eu sei que as portas vão se abrir, eu vou pagar. Irmão, esteticista custa caro. Cirurgia para, sabe, tirar o pneu do lado custa caro. Então, tudo, botox, tudo que tem tox no meio é tudo caro. E as pessoas querem que as portas se abrem, mas elas determinam que tipo de porta que se abrir. E às vezes Deus tem uma porta que talvez não é aquela porta que você imagina, mas é uma porta que vai te trazer alguns momentos de lamentos, alguns momentos de choro, alguns momentos de dificuldades, mas Deus sabe que essa porta vai garantir a tua integridade, vai garantir que você caminhe com mais fidelidade e que você venha ser sustentado por Ele, porque todas as portas que Deus abre na minha vida, com certeza Deus estará garantindo a minha vitória. As portas que eu escolho, dificilmente, raramente, Deus vai conseguir fazer alguma coisa por mim. Não que Ele não tem poder para fazer, mas as portas que eu escolho, com certeza, elas tendem a favorecer mais a matéria do que o Espírito. É verdade. Então,
Que porta que você quer que Deus abra para você nessa noite? Paulo, ele queria que Deus abrisse uma porta para ele anunciar o Evangelho. E assim ele fez. Não se preocupou. E esse tipo de porta são portas, irmãos, que nos traz muita perseguição. Muito problema. Nós íamos para casa ontem, né? E nós estávamos conversando, falando, quando a pessoa ele tem essa desenvoltura, né? Ele tem essa habilidade, ele tem essa vontade e esse desejo de fazer a obra de Deus, ele sempre está disposto a fazer, ele vai ser muito perseguido, ele vai ser invejado, né? Porque essas portas que Deus abre, quando a porta ela é aberta por Deus, então Deus foca em você. Deus focando em você, existe um brilho, porque aonde Deus está olhando, existe luz. Aleluia. Né? E você brilha, você é diferente. E quando você começa a estar no foco, né, da direção de Deus, então começa a incomodar as pessoas. As pessoas acham que você está querendo fazer para se aparecer. As pessoas acham que você está querendo fazer para ser melhor, porque você se acha melhor. E elas não entendem que, na verdade, você simplesmente está entrando na porta que Deus abriu. E a porta que Deus abre, ela às vezes tem as suas dificuldades, mas nós temos uma vantagem que tudo que a gente faz, por mais que é difícil, irmão, sempre dá certo. As portas que nós escolhemos, é tudo fácil, mas nem sempre dá certo. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu peguei aquilo para fazer, não sei por que não foi. E essa pessoa, como é que ela consegue desenvolver isso? Porque você quer entrar por uma porta que Deus não abriu para você. Já viu aquela história assim, olha, Deus dá uma ferramenta para você, diferente da que Ele dá para o outro. Você vai trabalhar na mesma seara, na mesma vinha, mas com ferramentas diferentes. Porque Deus, quando Ele dá uma ferramenta, Ele abre uma porta, Ele te capacita você para andar, entrar por aquela porta e trabalhar com aquela ferramenta. Porque se todos tivessem a mesma ferramenta, por exemplo, numa lavoura tem o arado, tem o tombador, já ouviu falar nisso? Né? O tombador é a primeira ferramenta que se usa antes de passar o arado. Né? O tombador, ele passa revirando a terra, ele faz aquelas toiceiras de terra, e o arado ele vem triturando, maciando a terra, para receber a semente. Você imagina se todo mundo fosse tombador, como é que ia se semear? Né? Depois do arado, aí vem a sementeira, né? Um equipamento com uns ganchos assim, que ela vai abrindo a cova e aí jogando a semente. Então, para cada um, Deus deu a ferramenta certa. E Ele abre a porta, porque cada porta também tem a sua funcionalidade. Mas que porta é que eu quero que Deus abra para mim? Então, se eu não tenho certeza se essa porta que eu estou desejando, ela vai ser benéfica para mim, é melhor eu deixar Deus escolher. É melhor eu estar sempre na direção de Deus. Paulo, ele não estava preocupado, né? Como ele queria sair dele? Ele sabia que Deus tinha um propósito na sua vida e Deus iria tirá-lo de lá. Porque, aliás, ele foi parar naquele lugar por causa da palavra de Deus. Não é isso? Então, nós temos que entender o que é bom para nós e o que é que Deus quer para nós. Porque a maior parte das vezes, irmãos, as pessoas já vêm definido. Deus precisa abrir uma porta de um trabalho para mim. Só que assim, olha, quando eu falo Deus abrir uma porta de trabalho para mim, eu tenho que esperar Deus abrir a porta. Porque quando você fala que você quer que Deus abra uma porta, o inimigo vai colocar muitas portas semelhantes para você. E você vai achar que é Deus e não é. É simplesmente uma armadilha. É o meio que ele tem de tirar você da presença de Deus. Você fala assim, eu queria que Deus abrisse, sabe, uma porta que, poxa vida, eu pudesse ter, sabe, amigos de verdade, eu pudesse, sabe, poder compartilhar, confiar. E aí, o inimigo já escuta e começa a colocar aquelas pessoas, sabe, que, meu Deus, parece ser, né, não parece ser um amigo, parece ser um anjo. Não tem aquela pessoa que fala assim, você é um anjo na minha vida? Depois vira Pois, muito bem. Então,
O que é necessário para a porta se abrir na nossa vida? Eu estar em comunhão com Deus, eu estar ligado com Ele e estar atento para que eu possa entender que tipo de porta vai ser bom para mim. Porque a minha mentalidade, de verdade, irmãos, eu não sei. Eu posso pensar que aquilo é bom para mim, mas nem sempre aquilo é bom para mim. Escolher eu quero morar em tal lugar, eu quero tal carro, eu quero tal moto, eu quero tal bicicleta. A gente, quando era solteiro, quem é que alguma vez na vida pensou assim, falou, eu quero, vocês que são mulheres, quero que Deus abra a porta para mim de um homem, que ele seja caolho. Ai, não, né? Quero que ele esteja, pelo menos no mínimo, 2 dentes na frente só. Que horror. Não, aí quem vai pedir? Alguém já, entendeu? Mas preste atenção, irmãos. Essa é uma coisa que você jamais vai querer para você. Não é isso? Mas são essas pessoas que não têm encanto, que são as pessoas que têm mais beleza interior e que mais vai cuidar bem de você e que não vai te dar dor de cabeça. Você está confirmando assim porque você está dizendo... Não, eu estou falando que é verdade. Não estou entendendo muito a tua afirmação, mas vamos lá. Então, ninguém vai pedir essas coisas. Mas quando você é solteiro, na nossa juventude, quando você orava a Deus assim, Senhor, prepara um marido, prepara uma esposa para mim, a gente já imaginava, entendeu? Cabelão, né? Isso, ser homem, né? Corpão, né? Abdômen definido, tanquinho, né? Barriga de tanquinho, né? Aquelas coisas todas, porque ninguém quer, né? Ninguém quer, sabe, a pessoa desestruturada fisicamente, né? Mas aí Deus olha assim e fala assim, eu vou colocar na sua vida que as pessoas quando olhar para ele, ninguém vai dar valor. Mas eu já vi vários testemunhos de algumas irmãs, sabe, pedindo a Deus, sabe, um Dom Juan. E de repente Deus colocar, a pessoa fala assim, eu estou aqui, eu não quero não. Né? Inclusive tem uma história, que não sei se é verídico ou não, de um irmão que estava orando muito, pedindo a vitória, né? Deus me dá vitória, me dá vitória. O Senhor sabe que eu preciso de uma mulher, eu sei que o Senhor pode me dar vitória. E ele orava e falava alto, sabe, né? Prepara, Senhor, prepara uma companheira, eu preciso dessa vitória, Senhor. Me dá a vitória, e a vitória, eu sei que a vitória está demorando, mas a vitória vem. Aí veio uma vitória. Quando ele levantou a cabeça, tinha uma banguela, 18 horas, assim, olhando assim, foi prazer. Eu estava ouvindo essa oração, eu vi como é que Deus ele age, porque eu também estava pedindo a mesma coisa. Muito prazer, eu sou a vitória. Entendeu? Diz que ele falou assim, esse é o Satanás que está em Jesus. Deus não vai essas coisas para mim, não. A irmã chamava Vitória, e o engraçado estava pedindo um companheiro, né? Que fosse algo assim de Deus. Né? E aí ela escutou o pessoal pedindo a vitória para ela. Ela falou assim, não, olha como é que Deus é bom, ele nem sabe o meu nome, ele tá né? Então é esse, entendeu? Eu me chamo Vitória, sou eu, estou aqui. Então, a gente quer que, a gente imagina, né, que a porta que Deus vai abrir seja algo que, sabe, a gente encha os olhos. É isso, né? Bem definido, a gente enche os olhos. Mas isso nunca vai ser totalmente bom para nós, né? Existe aquela questão de você ficar batendo, né, para que a porta se abra. E essa questão de bater, fala, não, tem que bater aonde? Não. A questão de bater é orar. Porque quando eu me proponho a orar, Deus, Ele está ouvindo e Ele vai abrir a porta que eu
preciso. Não a porta, que tem diferença, viu, irmãos? A porta que eu preciso e a porta que eu quero. A porta que eu quero, nem sempre Deus vai abrir essa porta, porque aqui eu quero que, assim, eu estou achando que seja bom para mim. Assim, o emprego dos meus sonhos é viajar pelo mundo. Mas quando que essa porta vai me favorecer eu servir a Deus? O que Deus não faz é abrir uma porta que vai te fechar a porta da salvação. Jamais Deus vai abrir uma porta para você para alegrar a tua matéria, para satisfazer o teu ego, que venha fechar a porta da salvação. Jamais Ele vai fazer isso. Então, aqui eu quero, não é aqui eu preciso. Embora talvez você não, mas eu preciso desse emprego, eu preciso desse carro, eu preciso de... Nem sempre isso é o que eu preciso. É eu que estou querendo. Às vezes, muitos casamentos não dão certo porque é aquilo que você quer, né? Eu já defini, é aquilo que eu quero, é isso. Eu preciso de um casamento, mas não é aquele ou não é aquela. Eu tenho que esperar Deus definir quem é que vai ser a minha ajudadora, quem vai ser o meu ajudador. Não sei se eu já falei para os irmãos, eu estava ministrando uma reunião uma vez de obreiros, e eu estava falando que a mulher é um presente de Deus para o homem. E falando as qualidades que a mulher ela dá para ajudar o homem, o pessoal levantou lá, não concordo com isso. Eu falei como é que é, pessoal? Um pastor de mais de 70 anos. Não concordo com o senhor, eu tinha 25 anos na época, né? E era muito, eu já falei para os irmãos, as pessoas tinham medo de se dirigir a mim, esse pessoal chegou há pouco tempo. Me desculpe, você é um menino novo, inexperiente, mas eu não concordo falar que o casamento é bênção de Deus. Porque o meu não foi uma mulher que eu tive, foi o Satanás na minha vida. Falei, então o senhor faz favor de sentar, que eu não dei permissão para o senhor levantar, e nem muito menos permissão para o senhor falar. E se a sua mulher é o Satanás, é porque o senhor não casou na direção de Deus, nem pediu, mas porque Deus não vai dar Satanás para casar com Satanás. E o senhor não pode basear na mulher que o senhor buscou com todas as mulheres. Porque quando eu estou na direção de Deus e eu peço para Deus, Deus não vai me dar Satanás para mim casar. Porque tem umas mulheres do casaco virado, realmente. Tem as mulheres que é o cão chupando manga do lado do avesso. Tem umas mulheres que elas têm o prazer de triturar, de perturbar um homem. Mas a mulher, quando ela é na direção de Deus, ela é uma bênção no lar. Então, quando eu quero, é uma coisa. E quando eu preciso, é outra coisa. Então, Deus ele só vai dar o que eu preciso, mas nunca vai dar o que eu quero. Deus só vai dar o que eu quero quando Ele vê que aquilo que eu quero é algo que vai beneficiar a minha vida espiritual e que não vai me tirar das portas do céu. Então, tem algumas portas que nós queremos que Deus jamais vai abrir. Mas a porta que Deus mais deseja te dar é a porta da fé. Abrir a porta da fé. Porque o que falta muito nas pessoas hoje é fé. Porque, olha, a fé, ela me ajuda eu acreditar que eu mesmo com dor, eu devo estar na presença do Senhor. A fé, ela me condiciona, sabendo que mesmo com o cansaço, com a fadiga do dia, eu devo estar na presença do Senhor. Essa é uma porta que Deus tem o prazer de abrir na vida das pessoas. Porque, pela fé, eu acredito que se eu não for, eu vou fazer falta. Eu acredito que se eu não for, Deus, Ele vai se entristecer comigo. Pela fé, eu acredito que a obra de Deus depende de mim, embora talvez a igreja tenha 400, 500 membros, mas ele assim, não, eu faço parte daquele ministério e eu tenho certeza que eu sou importante lá. Aleluia.
A fé faz com que eu, mesmo estando tão cansado, com dor, eu sinta o desejo de orar, de buscar a presença de Deus. A fé, ela faz com que eu, embora muitas coisas que eu penso em fazer, e que eu tenho um projeto e não dá certo, e as coisas não acontecem, não é isso? E o salário, muitas vezes, eu não consigo pagar tudo que eu tenho que pagar, mas a minha fé, ela é 100% genuína, ela faz eu acreditar que uma hora vai dar certo. E que o que eu estou percebendo é tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Se Deus tem preparado para mim, tudo vai dar certo. Eu acredito que as condições que estão acontecendo naquele momento no meu lar, na minha vida, é porque Deus está permitindo, mas que uma hora eu vou sair dessa. Agora, se você não tem fé, não quero nem saber. Eu me recordo de um irmão que ele falou assim, olha, a palavra que marcou a minha vida e que eu nunca esqueci, no momento que mais eu estava precisando, e tenho certeza que toca no coração de qualquer um que esteja passando por tribulação, eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci, e por essa palavra a minha fé se edificou. E eu disse, qual é essa palavra? Ele falou assim, olha, a luta era grande, eu chorava, com muito problema, e quanto mais eu orava, parece que maior o problema aumentava, e eu não via solução. Então um dia eu cheguei para um irmão, falei para ele, rapaz, tá difícil, estou pensando em desistir, e já não sei mais o que eu faço, porque se eu não era crente, as coisas estavam meio trucadas, mas estava indo. Agora eu sou crente, as coisas se conturbaram e piorou, e eu agora não vejo muita saída. Ele falou assim, e eu esperava ver aquele irmão concordar comigo, e sabe, ele simplesmente colocou a mão no meu ombro e falou assim, olha, eu te entendo, mas eu quero te dizer uma coisa, isso vai passar. Aleluia, Jesus. Ele falou assim, essa palavra entrou dentro de mim como, sabe, eu falei, poxa vida, eu não tinha pensado nisso, porque eu não vou sofrer a vida inteira, isso vai passar, em vida ou não, isso vai passar, tudo na vida passa. Daquele dia para cá, eu ouvindo isso, eu comecei a usar essa frase, e às vezes eu cito para mim mesmo, às vezes as pessoas, quantas pessoas eu já aconselhei, né, o pastor, tá, entendeu? Eu mando mensagem, isso vai passar. Eu creio que alguns de vocês aqui recebeu alguma vez na vida isso, eu falando isso. Isso vai passar. Não, porque isso vai passar. Porque é uma realidade, irmão. Aí a minha fé entra em ação. Eu devo acreditar, né? Então, a fé é o propulsor para Deus abrir portas. Aleluia, Jesus. A fé de Paulo fez abrir todas as portas. Então, se eu estou precisando de uma porta, só de uma porta. Não, Deus, eu preciso só de uma porta. Só uma porta, a porta do emprego. Aí Deus vê a tua fé e resolve abrir todas as portas. Aleluia, Jesus. Vocês querem um exemplo? Vou citar um exemplo bem típico para vocês. Eu e a Josiane, nós presenciamos a vida de um casal, de uma família, vamos dizer assim, que por muito tempo passou, assim, muita dificuldade. O carro que tinha fumaciava, quando saía, entendeu? Ninguém enxergava. Passou muita dificuldade. A gente ia na casa deles, não sei como, mas também nunca faltou comida, né? Muita dificuldade. E ela sempre orando. Sabe de quem eu estou falando, né?
ela sempre orando, muita dificuldade, mas ela sempre, ela fala assim, pastor, eu sei que uma hora Deus vai abrir uma porta. Ela fala, que não é possível, né? Mas teve um momento que ela chegou e falou assim, pastor, eu não sei, eu estou tão cansada, sabe? Não estou desistindo, mas Deus precisava abrir uma porta urgente para mim. As contas, eu chegava na casa dela, tinha um monte de conta de água e de luz para poder pagar. Consegui colocar o marido dela junto comigo na empresa, a gente trabalhou muito tempo junto, mas mesmo assim não era o suficiente para eles conseguirem se manter. De repente, Deus resolveu abrir as portas, trocar o carro, e trocaram o carro de novo, e agora está com outro carro. E de lá para cá, nunca mais ela mendigou. Ela dependia do salãozinho lá para poder colocar as coisas de casa. Ela dependia. Agora ela não está nem mais aí do salão. Porque se entrar bem, se entrar cliente bem, se não entrar, entendeu? O marido ganha muito bem. Glória a Deus. Então, Deus abriu todas as portas para ela. A filha fez faculdade, terminou a faculdade, hoje é uma psicóloga, muito abençoada. Então, a gente nunca deve desanimar. A questão é, eu estou batendo na porta. Tem gente que fala assim, já até desisti de orar já. Né? Eu orei durante 2 anos. Desisti. Talvez você que está assistindo a gente, talvez você está passando por esse processo. Talvez você já orou 2 meses, já desistiu. Orou 1 ano, 2 anos, já. A pessoa acaba... A porta que está se abrindo, ela acaba metendo o pé e empurra e fecha. Porque a gente desiste com muita facilidade. Não é isso? Então, se eu desanimar daquilo que eu tinha colocado na minha mente para fazer, então eu serei um eterno derrotado. Josiane, quando ela era solteira, ela colocou uma coisa na cabeça. Eu estou ficando velha e eu preciso me casar. E engraçado que Deus faz as coisas direitinho, né? Aí Deus olhou para ela e falou assim, eu vou... Tinha uns caras bonitão lá na cidade, tinha uns que tinham Fusca, é isso? Mas acho que já chegou a namorar o cara do Fusca. Não, eu já ia aceitar o pedido, né? Então, aí Deus falou assim, não é esse bonitinho, não. Eu vou abrir uma porta para você, você vai estranhar no começo, mas depois vai te fazer muito bem. E aí, colocou eu, todo desse jeitinho que eu sou, né? E hoje ela fala que eu sou o melhor marido do mundo. Então, o que eu não posso, se ela tivesse desistido, talvez hoje ela estaria, não, solteirona. Casada com o cara do Fusca. Não, mas então, estaria solteirona. Não estaria não, porque ele casou e tem 2 meninas. Não, mas Teria casado com ele? não teria casado, porque ele não queria casar naquela época. Queria. Né? E quando a gente desanima, a gente não sabe, a gente fica desdeixado, largado, né? Mas, entre as portas que Deus se preocupa em abrir para você, como eu já falei, né? A porta, a fé, que é para você não desistir, né? Ter ânimo. E porta da esperança, que está escrito lá em Oséias 2:15, né? A porta da esperança é uma das portas principais, porque quando tem esperança, né? Aí você, por exemplo, ela olhava para mim e falava assim, mas será que eu vou conseguir esse neguinho? E eu era difícil. Mas devido à esperança, acabou que
deu certo. Rolou. Né? Se você perder a esperança, irmão, a tua vida, ela não vai fluir. Olha só, a gente tinha esperança de ter uma casa própria. E eu tinha uma esperança de ter uma casa com um quarto do jeito que hoje é o meu quarto. Aleluia. Com tudo, até frigobar, tudo. Hoje eu tenho uma casa que tem tudo dentro. Aí o meu filho falou assim para mim, assim, falou assim, também. O senhor já veio conseguindo essa idade aí, já, entendeu? Já quase. Porque desde que a gente casou, né? Eu sempre falava para ela, assim, eu quero ter uma casa com um quarto, eu quero ter, sabe, tudo, banheira de hidromassagem, eu quero ter frigobar, eu quero ter tudo, certo? LEDs para cá, espelho. E o tempo foi passando, e eu nunca perdi a esperança. Aí eu estava na cozinha, né, conversando com a senhora Josiane, sempre falo para ela, sempre uma vez por semana eu falo assim, eu não acredito que ainda essa casa é nossa, e que ela está do jeitinho que eu queria. Né? Ela estava sentada na mesa, eu conversando, falei assim, o mortal que ficou assim, eu fico dando risada sozinho, porque eu consegui realizar o meu sonho, né, de ter tudo que... Aí o Vitor falou assim, também, pai, consegui realizar, mas também já está acabadinho, está no final da vida. Eu falei, não, no final da vida não, eu estou com 58, quer dizer, se eu tivesse já com 80 e tivesse conseguido, tivesse mais uma semana de vida, 2 dias, tinha valido a pena, porque eu tinha alcançado o meu objetivo, a minha esperança, né, não foi em vão, porque tem muita gente que perde a esperança, não consegue realizar nada, não chega a lugar nenhum, aí vai morar na rua, entendeu, nas calçadas. Não, eu nunca perdi a minha esperança. Então eu tenho uma família abençoada, tenho uma casa abençoada, a casa dos meus sonhos, e tenho o Júnior. Isso. Tá aí. Não era que eu esperava, entendeu? Mas ele, né, supre, né? Mas entre essas portas, Deus quer abrir para você a porta da palavra. Porque Aleluia, Jesus. já pensou uma pessoa sem palavra? Então, Deus quer abrir a porta da grandeza espiritual na minha vida. Aleluia, Jesus. Porque grandeza material não vai te fazer bem. Já pensou aquela pessoa, né, que parece pavão? Mas quando você tem aquela grandeza espiritual, você permanece do mesmo tamanho que você está, mas acreditando que você é grande diante da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Então, diante dessa situação, eu preciso entender quais portas é necessário Deus abrir na minha vida. Aleluia. E é melhor deixar Deus escolher as portas que Ele precisa abrir. Porque quando deixar Deus tomar essa decisão, Ele vai abrir todas as portas que são necessárias para a minha vida. Amém? Que Deus possa abençoar e que Deus possa nos orientar e não nos deixar esquecer que a porta que Ele abre é a porta que vai me fazer eu ser eternamente feliz e eternamente grato, e que nunca vai deixar eu me afastar dos seus caminhos. Nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Dificilmente vai ser, não é isso? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar os irmãos e que nós possamos ser vitoriosos nessa parte. Amém? Nós ficamos em pé.